Fala galera, beleza? Deu Whats aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como que a gente cria um save do jogo. Então eu posso estar aqui em determinado ponto, eu vou salvar e quando eu sair e carregar novamente, eu volto para a mesma posição que o meu personagem estava, beleza? Consigo salvar aqui também e quando eu volto aqui vai estar carregando a posição do meu personagem e a rotação da nossa câmera, beleza? Bom, então se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. Considere tornar-se membro do canal. Você vai estar ajudando o canal a crescer, apoiando meu trabalho. Além de receber acesso antecipado aos vídeos que eu posto aqui no canal. Então se você curtir, tá aí embaixo o botão seja membro. Eu espero que vocês gostem, então fiquem com o vídeo. Bom pessoal, então a gente vai continuar aqui com o nosso tutorial. Vou estar trazendo para vocês então a questão do save load. Lembrando que esse vai ser um tutorial mais simples, eu vou trazer os conceitos básicos para você salvar e carregar o seu jogo. Então, carregar valores e etc. Bom, então aqui a gente vai aprender e posteriormente eu vou trazer um vídeo mais completo, também um vídeo maior, ensinando sobre Game Instance, sobre como fazer para carregar esse save load durante todo o nosso jogo. Mas o básico aqui é passar para vocês os conceitos e como vai funcionar. A questão do save e do load, beleza? Bom, primeira coisa, eu tô aqui no meu template do Animations Mix Sum. Então aqui nós temos o James. O último vídeo foi o que a gente aprendeu a agachar e andar em modo stealth. Então se você não viu e tem interesse, depois assiste aí, que tá bastante interessante, beleza? Bom, aqui em Content Drawer, então, eu venho na pasta Content, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de Blueprints. Vou entrar nela. Bom, então a forma da gente trazer o save do jogo é criando uma blueprint. Então com o botão direito a gente vai vir aqui em Blueprint Class. Aqui em All Classes dá para procurar a opção Save. Então observe aqui que nós temos o Save Game e o Local Play. Local Play é Save Game. Então vamos criar uma do Save Game aqui. Select. E podemos chamar de pp underline Save Game, beleza? Bom, o que essa blueprint aqui ela faz? Basicamente, se você entrar nela, você vai observar que ela é uma blueprint normal. Ela não tem diferenças gritantes assim para poder diferenciar ela de uma outra blueprint diferente de player ou etc. Você não vai achar que é viewport, mas a base aqui da blueprint é a mesma. Bom, e como eu trabalho com Save Game, ela tenta ao máximo trazer para a gente otimização para estar trabalhando. Então a gente tem essa classe de blueprints exatamente para isso. E basicamente dentro dessa blueprint eu posso criar variáveis, atribuir valor a essas variáveis e ele vai salvar esses valores dentro de um arquivo. E esse arquivo eu vou poder estar utilizando, a Unreal vai ler ele, vai pegar os valores e vai setar em determinados locais que eu colocar, beleza? Então basicamente eu vou trabalhar nesse primeiro tutorial com variáveis. Então vão ser essas variáveis aqui dentro que a gente vai estar utilizando, beleza? Então eu vou criar aqui a primeira variável, eu vou chamar ela de player transform. Bom, então aqui a gente vai salvar a posição do nosso player, então o modo dela se transforme mesmo. E a outra variável que eu quero criar é a da câmera, porque quando eu salvar o player transform, eu vou salvar apenas do player, não salvo da câmera. Beleza? Então aqui eu quero salvar o da câmera específica. Então eu vou chamar aqui câmera rotation. Beleza? Eu posso padronizar aqui como primeira letra minúscula, segunda maiúscula. Câmera rotation. E aqui eu vou salvar como rotator, beleza? Então eu vou compilar aqui e salvar. Bom, basicamente a parte mais simples é essa. O BP Save Game aqui já está configurado porque a gente vai precisar nesse tutorial. E aqui eu quero salvar duas coisas. Eu quero salvar então a posição da câmera e também eu quero salvar a posição do meu player. Então eu venho aqui em Content Drawer, vou vir em Third Person, vou clicar aqui Blueprints, BP Third Person. Aqui nós temos algumas configurações que nós fizemos nos projetos passados. Bom, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui dentro do meu evento Begin Play, ó, Event Begin Play, beleza? Depois que eu der o ADD Mapping Contest, o que eu quero fazer?
eu quero procurar a opção Save aqui, ó. Nós temos a opção Save. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui, ó. Save Game Slot. Load Game Slot. Nós temos assim que Save Game Slot e assim que Load Games from Slot. Beleza? Bom, basicamente essas funções Save Game, como o nome já diz, ela vai salvar o nosso jogo dentro de um slot. Então esse slot a gente pode dar um nome para ele. Eu posso chamar ele de slot 1, por exemplo. E aqui a gente vai salvar o nosso game no slot 1. Beleza? E o load from slot também, ele vai ler o slot 1, que foi o que eu gravei em cima, por exemplo. Então essas são as funções. E qual que é a diferença do Save Game Slot e do Load Game Slot para o Async Save e o Async Load? Assíncrono quer dizer que a gente consegue executar o processo em segundo plano. Então, por exemplo, no jogo do God of War, quando você passa em determinado local, ele gira uma bolinha aqui embaixo e ele vai estar salvando o seu jogo enquanto você continua executando. E diversos jogos têm essa opção. Então, quando você está na fase, no meio dela, você passa num checkpoint e quando você passa por ele, automaticamente o jogo vai salvar. Quando você faz isso, você está utilizando o async, você está sincronizando o seu save enquanto você joga. Então, basicamente, isso aqui executa em segundo plano, não tendo que parar seu jogo para poder executar. E o save game e o load game, você vai ter que parar seu jogo. Então, dependendo da quantidade de objetos que você tem na tela, dependendo da quantidade de informações que você tem que salvar ou carregar, pode acontecer do seu jogo demorar. E nesse caso aqui, a gente, dependendo da situação, vai estar usando o async. Nesse tutorial específico a gente não vai usar, porque ele é um tutorial básico que eu quero trazer para vocês esses conceitos aqui que eu estou explicando. Então, basicamente, essa é a questão, a gente não vai utilizar agora. Eu vou trazer um mais completo e nele a gente vai trabalhar com diversas opções e vamos usar funções, vamos fazer com que ele seja mais completo e mais complexo. Mas lembrando, esse segundo ele já vai trazer uma forma que você poderia já aplicar no seu jogo de forma definitiva, tá? Vai ser algo bem otimizado aí que eu vou trazer para vocês. Mas enfim, vamos prosseguir então agora com o nosso save e load game aqui, beleza? Então aqui eu vou dar um save. The save game existe, então eu quero verificar se aquele meu save game já existe. Então eu quero saber se o slot 1 existe. Então slot 1. Bom, e para validar isso eu tenho que criar um branch aqui. Então segurei o B e cliquei com o botão esquerdo. O branch vai estar aparecendo aqui na nossa frente. Bom, e ele vai verificar então se o nosso save game existe, se o nome dele é slot 1. E aqui o return value a gente coloca no branch. E caso seja true, eu quero que dê um load game. Eu não quero que salve caso ele for true, porque ele já existe. E caso ele for false, ele vai dar um save game. Bom, então aqui no false, no save game slot, eu preciso também criar o objeto. Então eu ainda não existe o meu objeto, que é o save game object. Observe aqui que ele não vai puxar nada porque não existe. Eu vou trazer então aqui a opção create save game object. Então aqui eu vou procurar o meu BP save game e aqui eu vou colocar uma return value no save game, beleza? E o slot aqui vai ser slot 1 mesmo. Bom, feito isso, eu já vou fazer o load aqui. E eu preciso utilizar aquela variável que eu criei, que é o play transform e camera rotation. Então, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Quando eu efetuar o create, né? Que eu criar aqui o meu save game, eu vou setar a posição. Então, aqui eu vou dar um get actor transform. Beleza? Esse aqui vai ser o meu get actor transform. E aqui, o meu create save game object, eu posso dar um promote variable. Passo para cá. Faço a conexão aqui. E aperto F2 aqui para poder alterar. E chamo de BP save game. Blueprint do save game. E o que eu vou fazer aqui? Também vou dar um set
player transform. Então, esse player transform aqui eu executo e utilizo o meu ecto transform. Então, eu quero setar a variável no meu save game de acordo com a posição do meu Hector, que seria o meu personagem aqui, beleza? Bom, fiz aqui e eu também quero salvar a posição da câmera. Bom, então eu arrasto aqui a follow câmera, que é a câmera que vai seguir meu personagem. E eu vou dar um get world rotation. Vou dar um get world rotation. E esse get world rotation vai ser meu set câmera rotation. Então essa aqui vai ser a rotação da minha câmera. Então aqui basicamente vai ser a minha configuração. Antes de salvar o slot, eu vou salvar essas configurações aqui. Bom, e depois que eu fizer o load game from slot, eu vou fazer um set actor transform. Eu quero selecionar a transformação do meu personagem. E aqui também eu posso utilizar o set bp save game. Por quê? Porque como é uma variável que eu vou carregar, se caso já existir, eu vou utilizar ela aqui. Então para isso também eu preciso fazer um cast to. Então cast to bp save game. Aí aqui jogo aqui e as bp save game eu jogo aqui. Então aqui vai ser a nossa configuração. E aqui eu vou dar um get player transform e vou setar a posição transform do meu Hector nessa posição aqui. Vou trazer o follow câmera também. Set world rotation. Então vou dar um set world rotation na minha follow câmera. E aqui eu posso trazer o bp save game. Dar um get câmera rotation. Então basicamente essa aqui vai ser a função para a gente poder estar colocando o nosso personagem para executar essa rotation. Então eu também quero aproveitar essa função aqui de cima. Eu vou precisar dela embaixo. Eu preciso criar então uma forma de salvar o jogo e carregar o jogo. Então, basicamente, quando eu posso criar uma tela e criar um botão lá e fazer essa chamada aqui do meu BP Touch Pass e salvar meu jogo. Ou então eu posso simplesmente vir aqui com o botão direito, apertar o número 1, por exemplo. E aqui em cima nós temos o keyboard 1, que vai ser o para salvar, e o 2, então o keyboard 2 aqui. Keyboard 2 aqui, que vai ser o para dar o load, beleza? Então a primeira coisa eu faço isso aqui de cima. Ou então aqui apertei o número 2, que vai ser o nosso load game. Ele vai fazer essas validações aqui e setar o Hector e a rotation da câmera. E no número 1 aqui, eu quero fazer eu procuro o does save game exit. Para cá, confiro. Passo o branch aqui. E caso ele for true, ele vai fazer as mesmas coisas que foram feitas aqui, ó. Tirando apenas a parte aqui da nossa variável. Então aqui se for true, eu dou o get, vou saber onde o meu player tá. Pego o follow câmera dele, só que eu não seto o bp save game, apenas dou o save game to slot e pego o bp save game e jogo aqui. Beleza, slot 1. No final aqui eu posso colocar um print também. Saved. Print. Load.
Beleza? Então se eu apertar o número 1 vai dar save, o número 2 vai dar load. Aqui ele não trouxe o meu BP Save Game, então aqui eu posso jogar ele aqui. E aqui atrás. Beleza, eu vou compilar e salvar aqui, vou dar play. Então meu personagem está andando. Vou apertar aqui o número 1. Então salvou. Vou correr aqui, na hora que eu apertar o número 2, voltou. Beleza? Então apertei o número 1 aqui. Quando apertar o número 2, ele deu um bug aqui. Vamos analisar o que ele fez. Bom, pessoal, então aqui eu identifiquei que esse follow câmera aqui não vai funcionar. Por quê? Porque não é a câmera em si que a gente precisa alterar. A gente tem uma opção aqui chamada Control. Essa opção aqui é o Get Control Rotation. Então nós vamos pegar o controlador do POM. E aqui sim a gente vai trazer aqui e dar um set. Câmera Rotation. Eu trago ele para cá. Continuo o fluxo. Então aqui eu dei o set. Aqui eu posso apagar também. Aqui eu vou dar um Get Controller. Então a partir desse controller eu vou dar um set Control Rotation. Então eu trago ele aqui. A New Rotation vai ser a da BP Save Game. Eu trago ele para cá, dou um Get Rotation, Get Camera Rotation. Então basicamente nesse de baixo aqui eu dou o Get no Control Rotation, então na posição atual que a minha câmera tá, e salvo na posição do Save Game. E no de cima eu pego a posição do Get Controller e dou um Set Control Rotation, então baseado na rotação que eu salvei aqui durante o meu processo de save. Aqui eu vou setar no meu Get Controller aqui qual é. E eu posso fazer da mesma forma embaixo. Então aqui eu posso copiar. Então esse daqui é o do load. Esse é o do load. Então eu vou no de baixo aqui, deleto isso aqui tudo e colo ele aqui. Então aqui da mesma forma. E esse de cima aqui eu substituo por esse cara aqui. Então eu dou um Ctrl V. Conecto aqui e o target aqui é o BP Save Game. Vou compilar e salvar. Então quando eu estiver dando play aqui, eu vou andar. E se eu virar a câmera aqui, eu aperto 1. Quando eu voltar ela, apertando 2, eu volto para a posição original, beleza? Então aqui novamente eu salvei o jogo. Quando eu aperto 2 aqui, eu volto para a posição inicial. Independente de como eu tiver a câmera, eu vou voltar tanto a posição do meu personagem quanto a posição da câmera, beleza? Bom pessoal, esse era o vídeo de hoje. É um tutorial mais simples aí, salvar e carregar nosso jogo, beleza? Bom, então se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo. Considere se tornar membro do canal. A sua inscrição aí é muito importante. E tornando membro você vai ter acesso a alguns benefícios, como o acesso a vídeos antecipados, além de me ajudar a contribuir com o canal para mim tá continuando a criar conteúdo aqui para vocês, beleza? Bom, eu quero mais para frente trazer um tutorial mais completo. Ele vai ser um tutorial maior, onde a gente vai trabalhar com passagem de levels, vai ter bastante coisa aí pra gente poder adicionar no nosso jogo. Como a gente vai salvar até posição de itens ali dentro do nosso mundo, a gente consegue criar. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço pessoal e até mais.